Tive um probleminha aqui com a internet, né? E ela caiu. E meu amigo Dr. Luiz Santos. Você tá bom, senhor? Tá em Brasília? Deixa eu ficar aqui mais no claro da luz, porque é melhor, né? E aí, pastor Luiz, como é que o senhor está? Tudo bom? O Pedro Cedreira, meu cunhado, tá aí na live também, mas parece que a outra live caiu. A live caiu, a minha conexão aqui tá meio lenta. Então, alguns amigos já saíram. Estava aí o pastor César Cardoso, meu cunhado Pedro Cedreira, que mora lá em Paris, pastor Luiz Santos, de Brasília, Distrito Federal, Edmilson Monteiro de Souza. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui. Viu? E eu estou tentando me adaptar com esse novo sistema de pregar o evangelho, né? Eu fui criado pregando evangelho nas ruas, fui criado pregando evangelho nas praças, nas feiras, evangelizando nos hospitais, nos presídios, né, nas cadeias, evangelizando lá nas cadeias. Nunca fui preso, né? Mas evangelizava nos presídios. E até hoje, 43 anos já de ministério, ainda continuo sendo um evangelista de rua. Toda semana eu prego nas praças, né? É claro que depois que a gente fica velho, a gente desacelera muito. Mas estamos aí, continuando pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é bom ter vocês conosco aqui, é muito bom, porque aqui é só homens experientes, só pessoas nobres, né? Pessoas que realmente têm uma vida com Deus, né? Como o pastor César Cardoso, que estava na live aí, o grande homem de Deus, o pastor César Cardoso, o meu cunhado, o pastor Pedro Cedreira, lá de Paris, o doutor Luiz Santos, pastor Luiz Santos, que um homem que eu conheço há muitos anos também, um pastor, um pregador, um grande músico aí em Brasília, Edmilson Monteiro de Souza. Então, só pessoas que têm vida, experiências com Deus. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tudo em paz? Estão alegres com Jesus? Eu estou alegre com Jesus, viu? Eu estou alegre com Jesus. Esse mundo aqui só nos dá desgosto, tristezas, né? O mundo tem é como diz uma música antiga da Denise, que diz assim: no mundo a gente chora de tristezas, no mundo a gente ri pra não chorar, mas Cristo nos faz feliz. Cristo Jesus, a nossa alegria. Cristo Jesus, a nossa única esperança. Cristo é a nossa felicidade. E como disse o apóstolo Paulo, regozijai-vos no Senhor. E outra vez vos digo, regozijai-vos, irmãos. Ou seja, alegrai-vos. Transbordai de alegria no Senhor. Só no Senhor. Aqui no mundo é só problema mesmo. Jesus foi bem objetivo quando disse, no mundo tereis aflições.
mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então você está vencendo, você é um vencedor, Luiz Santos. Você tem vencido tantas batalhas e vai continuar vencendo. Você, Edmilson Monteiro de Souza, que tem vencido tantas batalhas, tantas guerras, você vai continuar vencendo, porque Jesus nos garante a vitória. É assim que ele faz, né? Olha, se algum de vocês quiserem participar desta live aqui comigo, me mande um convite aí que eu aceito aqui. Eu não estou acertando enviar aqui os convites, né? Porque seria bom a gente ter aqui um diálogo entre nós aqui, falar das coisas de Deus, falar das grandezas de Deus, falar das experiências que cada um de nós temos vivido com Deus, né? Porque esse mundo está tão problemático, irmão. É tanta tristeza no povo, é tanto sofrimento na vida das pessoas, que a única maneira da gente levar um pouco de alegria, um pouco de felicidade para essa gente, é falando de Jesus para esse povo, né? Então seria muito importante aí se a gente puder participar desta live juntos, né? Então se vocês souberem aí como é que faz para mandar o convite, manda aí que eu aceito aqui. Deixa eu tentar aqui. Não foi possível adicionar convite. Estou mexendo aqui na configuração, está dizendo não foi possível adicionar convites. Bom, mas é assim, vocês vão participando aí comigo, vocês são homens bons de Bíblia, vão participando comigo, vamos escrevendo aí, escreve aí alguma coisa da parte de Deus também, né? Mas eu quero assim deixar uma palavra de Deus para o coração dos senhores, uma palavra de Deus que se encontra lá no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 60. Nos diz o texto sagrado, Isaías 60. E levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. É assim que diz a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Capítulo 60. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Versículo 2 diz: eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão cobre os povos, mas sobre ti vem surgindo a glória do Senhor. Então, o profeta Isaías, vendo o estado, a situação, a calamidade que o povo de Israel vivia, afastados de Deus, longe da presença de Deus, uma vida de desobediência, de pecados. Então, um povo que estava desanimado, um povo triste, um povo oprimido. Então, Isaías vem com uma mensagem nova, né? Uma mensagem de ânimo, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem consoladora, uma mensagem que fortalece, que levanta até defunto da sepultura, né? Então Isaías vem aí no capítulo 60 e diz: levanta-te, porque estás aí caído, porque estás aí
triste, abatido, vencido, deprimido, frustrado, decepcionado com o sistema religioso, com o sistema político, com os sacerdotes, com os governantes, por que você está, ó Israel? Levanta-te, resplandece, ó Israel. Faz como o sol, faça como o sol, porque o sol se levanta todos os dias. Uma vez Deus disse para o sol, para ele existir e brilhar no universo, iluminar a terra. Então nunca mais foi preciso Deus dizer, ô sol, levante-se, acenda-se. Não, o sol sabe a sua missão todos os dias. Ele foi colocado como astro no universo para iluminar a terra, para dissipar as trevas na terra. Então o sol, todos os dias, ele se levanta na terra. Ele brilha, ele repreende as trevas da noite, ele dissipa as trevas da noite e ele ilumina o nosso planeta. Assim que o profeta estava dizendo para mim, para você, Luiz Santos, para você, Edmilson, para você, Jéssica Ferreira, e para tantos outros que já estão nesta live, o Pedro Cedreira, meu cunhado, o pastor César Cardoso e outros que já estão e que vão entrar. Então levante-se, resplandeça neste mundo, né? Não permita que ninguém apague a sua luz. Não permita que ninguém manipule você, sufoque você, apagando essa chama do Espírito de Deus que está na sua vida. Então levante-se, resplandeça como um astro neste mundo. Até porque Jesus disse, né? O Senhor Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Foi Jesus que disse, não foi outro, não. Foi o Senhor Jesus que disse, vós, ou seja, vocês são a luz neste mundo. Então não se pode esconder uma luz. Não tem como esconder a luz. Então, vocês são luz. Ainda que os problemas da vida, ainda que o sistema político, religioso, jurídico, ainda que as pessoas ao redor de vocês, na igreja, no ministério de vocês, aqueles que se acham muito poderosos, tentam apagar vocês, nunca aceite isso, porque vocês são luzes que Jesus acendeu nesse mundo. Então resplandeça a vossa luz e repreendam as trevas com essa luz que brilha sobre vocês. Era exatamente isso que o profeta Isaías estava dizendo para o povo de Israel. Levanta-te, resplandece, brilha entre os povos, brilha entre as nações, porque já vem a tua luz. Naquela época ele estava anunciando, né? Aproximadamente entre 747, 745 anos antes de Cristo vir ao mundo, ele estava anunciando, já vem a tua luz. Ele vem para te iluminar, ó Israel. Ele vem para te iluminar, ó nações da terra, ó povos da terra, povos que andam na escuridão, os povos que andam em trevas, levante-se porque vem a tua luz. E 747, 745 anos depois desta profecia, aconteceu que Jesus se manifestou no mundo, né? A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o mundo estava em trevas, a escuridão dominava as nações e os povos. Israel estava em densas trevas. E em meio à escuridão espiritual, à cegueira espiritual dos povos da terra, aí diz a Bíblia que uma grande luz raiou. A grande luz surgiu, Jesus Cristo, o astro rei do universo, né? Ele se manifesta no mundo
como a luz, como ele mesmo disse, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todos aqueles que me seguem não andem em trevas, mas tenham a luz da vida. Então, meu querido irmão, meu querido amigo e minha irmã que está nos assistindo, nos ouvindo nesta live, olha, você é uma luz. Você é uma luz. Ainda que tentaram te apagar, ainda que o pecado tentou te apagar, ainda que Satanás tentou te apagar, mas você é uma luz. Não tem como te apagar. Não existe como apagar. Você pode dizer, olha, mas a minha situação é tão difícil, eu estou só aqui um pavio fumegando. Não tem problema. Se o pavio ainda está fumegando, então está fácil de ser aceso novamente. Se o pavio está fumegando, é sinal que ainda tem azeite aí. É sinal que a luz vai acender. A chama do Espírito de Deus vai tomar posse do seu coração, da sua alma, da sua mente, e você ainda vai se acender e vai brilhar como luz neste mundo, né? Então, levante-se, erga sua cabeça. Não permita que nada, nem ninguém te afaste dessa luz. Paulo disse que nem os anjos, nem os principados, demônios, nem a altura, nem a profundidade, nem a riqueza, nem a pobreza, nem a fome, nem a fartura, nem a vida, nem a morte, nem homens, nada, nem ninguém pode nos separar desta luz. Viu? Esta luz que é Jesus, que te acendeu neste mundo para iluminar. E aqui no versículo 2, né, Isaías capítulo 60 e o versículo 2, aí o profeta está dizendo, olha, observa as nações, olha a situação das nações, olha a situação dos povos. Ele está falando para Israel, olha as nações como estão em trevas, olha os povos como estão na escuridão. É como se ele estivesse dizendo assim, você acha justo? Você acha justo, Israel? Você vê as nações em trevas, você vê as nações andando na escuridão, e você, ó Israel, um povo escolhido, um povo zeloso, um povo amado de Deus, agora andar nas trevas também? Você acha isso justo, vocês também andar na escuridão? Ou vocês acham justo as nações, os povos, as pessoas andar na escuridão? É isso que vocês querem? Não. Levante-se, resplandeça, ó Israel, porque já veio a tua luz e a glória do Senhor está brilhando sobre ti. Aí Jesus veio ao mundo. Ele manifestou a sua glória neste mundo. No evangelho que escreveu o apóstolo João capítulo 1, eu vou até conferir aqui na Bíblia para não falar coisas que não estejam na Bíblia, mas em João capítulo 1, o apóstolo João diz assim, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho que escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículo 14, João está dizendo aqui, e o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. E habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando o apóstolo João escreveu isso aqui, irmão, não é só porque ele viu Jesus pregar bonito, não.
Não é só porque ele viu Jesus pregar para as multidões. Não é só porque Jesus pronunciou o sermão da montanha quando disse: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, os caluniarem, vos praticarem injustiça por minha causa. Alegrai-vos, sorria, porque grande é o vosso galardão nos céus. Não é só por isso. Não é só porque Jesus multiplicou pães e peixes e deu comida ao povo que João viu isso acontecer. Não é só por isso. Não é porque Jesus curou cegos, leprosos, paralíticos, ressuscitou mortos, porque fez maravilhas, acalmou o vento, controlou a tempestade no mar da Galileia. Não é só por isso. É porque eles viram, João viu, Pedro viu, Tiago viu, quando Jesus subiu lá no Monte Tabor, segundo diz os historiadores, Jesus convidou os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, subiu lá no Monte Tabor. E ali ele ficou em oração. E já tarde da noite, muito tarde da noite, aí diz que Jesus se acendeu. Jesus se acendeu, Jesus se revelou para eles como Deus. Porque eles conheciam Jesus, o homem, Jesus, o ser humano com quem eles conviviam. Mas eles nunca tinham visto Jesus na sua glória como Deus. Eles nunca tinham visto Jesus como o próprio João depois viu lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 por diante, que João descreve Jesus quando ele foi arrebatado, levado até o céu, em espírito, e lá ele viu Jesus na forma de Deus. Né? Apocalipse, capítulo 1, versículo 12, 13, 14, por diante, você encontra isso aí. Que João diz que estava na ilha de Pátimos, estava preso na ilha de Pátimos por amor da palavra de Deus. Vamos entender isso aqui, ó. Que às vezes, mas por que João estava preso? João era bandido? João era assaltante? João era traficante? João era algum marginal? Não. Ele estava preso na ilha de Pátimos porque ele era um evangelista, porque ele era um pregador do evangelho, porque ele falava de Jesus Cristo, e por causa dessa fama de João, que era o único dos apóstolos que ainda estava vivo na época, então prenderam ele na ilha de Pátimos, né? Pátimos, que era na época uma prisão de segurança máxima, colocaram ele preso lá. Mas prenderam João, mas a palavra de Deus na boca de João não estava preso. Lá na ilha de Pátimos, João cuidava bem dos presos, João pastoreava aqueles presos, João curava as feridas dos presos, né? Pois os presos eram torturados, açoitados, castigados, e muitos presos eram executados mesmo, porque Roma não tinha misericórdia, né? Então muitos daqueles prisioneiros sofriam até a morte. Mas João, o verdadeiro pastor, pastor de verdade, viu? Estava lá preso, por amor à palavra de Deus, por amor ao evangelho, por amor de Jesus Cristo, ele estava preso lá. Mas mesmo preso, mesmo sofrendo injustiças, ele estava lá, pastoreando aquele rebanho de prisioneiros e cuidando bem daquelas vidas e falando de Jesus, ensinando tudo sobre Jesus e sobre o reino de Deus para aqueles prisioneiros. E aí Jesus arrebatava o espírito de João, levava o espírito dele, o corpo dele ficava desmaiado, e lá no céu
o espírito de João via as maravilhas do céu. Foi assim que Deus revelou o Apocalipse, a revelação do fim dos tempos, né? Que é Apocalipse, a revelação dos últimos acontecimentos do mundo. Foi lá que Deus deu o Apocalipse para João. E aí, quando ele conta sua primeira experiência, que ele foi arrebatado em espírito, né? Ele foi levado em espírito, ele deixa isso bem claro. Eu fui arrebatado em espírito. E aí ele diz, e ouvi uma grande voz. Era como voz de muitas águas, como voz de cachoeiras, de grandes ondas, de burburinho de muita água. Ao ouvir aquela voz, eu procurei ver quem era. E ele diz, e ao ver, ele viu, ao ver, eu vi um, semelhante, parecido com Jesus, parecido com o Filho de Deus. Mas ele estava dizendo, mas estava diferente, porque o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Você imagina como é que é, né? O sol quando resplandece na sua força é uma coisa muito linda. Eu moro aqui numa ilha, né? Eu moro numa ilha hoje, e todos os dias, quando eu acordo, que eu vejo esse farol gigante surgindo aqui dentro do mar, aí eu me lembro disso. O rosto de Jesus Cristo é como o sol quando resplandece nessa força. E João vai descrevendo a aparência de Jesus como Deus. Ele está falando de Jesus, Deus. E os seus olhos é como tochas de fogo, como brasas de fogo, né? Os seus cabelos são brancos, alvos como a lã. E ele vai descrevendo ele todo vestido de branco, de vestes brancas, de vestes resplandecentes, né? No seu peito, ou seja, acima da sua cintura, um cinto de ouro, o cinturão da justiça divina. Né? O cinturão da justiça divina. E ele vai descrevendo um ser que dá até medo, né? Os seus pés é como um latão que foi reluzente, ou seja, como bronze que foi dado um polimento. E ele fala de um Jesus tão grande, tão bonito, tão belo, tão maravilhoso, que causa até medo. Causa medo. A aparência de Jesus como Deus. E quando ele se aproximou, que João viu, olha que ele estava em espírito, aí João diz assim, eu caí aos seus pés como morto. Quer dizer, Jesus é tão grande, tão poderoso, todo poderoso, que mesmo João estando lá com ele agora em espírito, o espírito dele não suportou a presença de Jesus. O espírito dele não suportou a beleza, a grandeza da glória de Jesus. E mesmo estando em espírito, ele diz, eu caí aos seus pés como se estivesse morto. E a felicidade de João foi que Jesus chegou, estendeu sua mão, levantou o João, né? Levanta, João, levanta-te, olha bem para mim, olha para mim. Sou eu mesmo. Eu sou aquele que você viu. Eu sou Jesus, aquele que você conheceu. Eu sou aquele que você conviveu comigo, João. Eu sou aquele que você viu me prender, me crucificar, me açoitar, me matar. Sou eu mesmo. Eu estive morto, João. Eu fui morto. Mas agora eu estou vivo, João.
e vivo para todo sempre. Então, é esse Jesus a quem você serve, Luiz Santos, a quem você serve, Edmilson Monteiro, a quem você serve, Jéssica, a quem vocês todos estão servindo, a quem eu sirvo há mais de 45 anos, é esse Jesus que eu conheço também. Ele está vivo, ele está vivo, e ele é o único Senhor, o único Deus Todo-Poderoso, o Deus forte e o Pai da eternidade, e ele vive e viverá por toda a eternidade, e ele está acima de tudo e acima de todos, né? Jesus Cristo está acima de tudo e acima de todos. Jesus, quando esteve aqui na terra, como homem, ele foi um homem normal, como nós somos homens. Mas ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso, que se tornou apenas um embrião no ventre da Virgem Maria. 9 meses depois nasceu o menino Jesus, o Deus que se fez menino, o menino que é Deus. Cresceu entre os homens, habitou entre os homens, viu? Como homem, mas sendo Deus, com sua natureza divina. E aí o apóstolo João escreveu aqui, viu? João capítulo 1 e o versículo 14. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do único Filho do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. É esse o Cristo, o Jesus que eu conheço, que vocês conhecem. E que devemos continuar servindo, que devemos continuar adorando, que devemos continuar anunciando suas grandezas, que devemos continuar falando do seu poder para quem mais necessita neste mundo. Não importa as dores, os sofrimentos, não importa as injustiças que sofremos por causa do sistema religioso corrupto que hoje está no mundo. O que importa para nós é prosseguirmos nossa caminhada com Cristo. Entenda isso aqui, entenda isso aqui. Eu sei que eu estou falando para homens que sofrem como eu também sofro. O que importa para você, Luiz Santos, Edmilson e qualquer um de vocês, o que importa para todos nós é continuarmos nossa jornada caminhando com Cristo, ou chorando, ou nos alegrando, ou cantando ou chorando, ou sorrindo ou gemendo, com dinheiro ou sem dinheiro, ou amando ou não amando, ou sendo amado ou sendo odiado. De qualquer forma, nós temos que continuar a nossa jornada caminhando com Cristo, anunciando o reino de Deus. Entendam isso aqui, meus amigos. Anunciando o reino de Deus. Por favor, não se preocupem em anunciar a placa da sua denominação. Não se apeguem a isso. Porque eu sou da Assembleia da Missão, porque eu sou da Assembleia do Belém, da Madureza, porque eu sou da Universal. Não esquece isso, irmão, esquece. O Luiz, já nos conhecemos muito bem, Luiz Santos, né? Luiz já não anuncia mais a Mundial, né? Luiz é pioneiro da Mundial em Brasília, mas já não anuncia mais a Mundial. Ele anuncia Jesus. Anuncia Jesus, né? Anuncia Jesus. O profeta Oséias, se você observar lá, Oséias capítulo 6, versículo 1 até o versículo 3. Eu vou citar esse versículo aqui para vocês aqui. Oséias, capítulo 6, versículo 1. O versículo 1 diz assim: Vinde, filhinhos,
Malharim Sena Santos. Oi, Sena. Um abraço, meu irmão. Malharim Sena Santos de Taguatinga, Distrito Federal. Então, Oséias, capítulo 6, versículo 1, o profeta Oséias, usado por Deus, está dizendo assim, ó, vinde, venham, voltemos para o Senhor. Voltemos. Por quê? Ele nos despedaçou. Ele fez a ferida, mas ele mesmo a ligará. Ou seja, Deus continua convidando. Deus continua nos convidando para continuarmos a nossa jornada com Ele. Se a palavra de Deus está dizendo vinde, né? Só no livro do profeta Isaías você encontra essa palavra vinde 18 vezes. 18 vezes o profeta Isaías está dizendo vinde, vinde, vinde. Sempre Deus está nos convidando. Por que Deus nos convida? Porque Deus não quer que a gente fique parado. Deus não tem prazer em nos ver acomodados, né? Como diz o nosso hino nacional, que diz assim, deitado eternamente em berço esplêndido. É por isso que o Brasil é o que é, porque somos uma nação que o próprio hino já está profetizando que somos deitados eternamente em berço esplêndido e deixamos todo mundo fazer o que quer com a gente, né? É a mesma coisa. Tem muitos obreiros, crentes por esse Brasil afora, que estão assim, deitado eternamente em berço esplêndido, acomodados. Se acomodaram. Não, já estou salvo mesmo, né? Jesus já morreu por mim, Jesus já se arrebentou lá na cruz para me salvar, então agora eu vou aqui ficar de boa, estou salvo. Não se preocupa com os irmãos que estão necessitando dentro da própria igreja, né? Não se preocupa com os irmãos que estão necessitando dentro da própria igreja. Eu estou falando necessitado não só de bênçãos espirituais, mas de bênçãos de um modo geral, de cuidados pastorais, né? E se acomodam. Muitos obreiros, muitos, milhares e milhares de obreiros, de pastores, de evangelistas, quando eu estou falando assim, estou me incluindo. Porque quando nós nos dedicamos como nós aqui somos dedicados, porque nesse momento eu estou falando aqui para companheiros que são muito dedicados. Por exemplo, aqui, o Malharim Sena Santos, é o Sena. É uma pessoa que é maranhense, de São Luís, Maranhão, um grande evangelista, morou nos Estados Unidos, foi um grande evangelista nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, chegou em Brasília, se tornou um grande evangelista. Acho que um dos maiores evangelistas que eu conheço em Brasília, né, é o Sena. Dr. Ricardo, que é médico lá na ADETAG, ele é membro da ADETAG, e não sei se ainda é o diretor do HRT, são um dos maiores evangelistas, né? Eu não fui grande evangelista, eu fui auxiliar de vocês, né? Eu fui aprendiz com vocês, né? Eu fui apenas um cooperador com vocês. Mas eu fiz um pouquinho também da obra em Brasília durante os 30 anos que vivi. Mas a gente sofre tanta injustiça, a gente sofre tanta perseguição, a gente sofre tanta pressão, e não é de fora, a pressão não vem de fora, a perseguição não vem de fora, vem daqueles que poderiam ser nossos pastores, né? Que poderiam ser. Eles até dizem que são, mas na verdade não são. Porque se eles fossem nossos pastores, eles não fariam o que eles fizeram, o que continuam fazendo conosco, né? A maior perseguição que nós sofremos e rejeição, nós sofremos
dos pastores presidentes das Assembleias de Deus no Brasil e seus assessores, com suas mesas diretoras, né? Que é um bando de invejosos. Eles têm inveja dos evangelistas, eles têm ódio dos evangelistas, né? Nós somos usados por Deus para encher estas igrejas de gente, e eles são usados pelo diabo para nos perseguir, para nos maltratar, para nos causar injustiças e até para nos caluniar, nos defamar e nos expulsar da igreja, como fizeram comigo, né? É assim que esses presidentes nos tratam, né? Eu prometi que não ia pegar pesado na live, e não estou pegando pesado não, só um pouquinho só, viu? Então, aí a gente chega um momento na vida que a gente tenta se acomodar, né? O Sena, com quem eu converso muito aqui, o Luiz Santos, com quem a gente sempre conversa, nós contamos nossas dificuldades uns com os outros e às vezes nós mesmos nos acomodamos. Nós nos acomodamos. Mas a palavra de Deus continua firme, dizendo, como disse lá em Isaías 60, levanta-te, resplandece, porque já veio a tua luz e a glória do Senhor já brilha sobre a tua vida, Malharim Sena Santos. A glória do Senhor está sobre a tua vida, meu irmão. A glória do Senhor está sobre a tua vida, minha irmã. É a glória do Senhor, é o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor, ele é um fogo terrível que o Senhor colocou em nosso coração. Essa chama está acesa na tua alma, essa chama está acesa no teu coração. Não tem como apagar. Não tem, não tem. Ainda que você se acomode, se aquete, cria lá umas cinzas por cima, mas a brasa está acesa dentro de você. Viu? E nessa tarde Deus está dizendo, o Espírito de Deus está dizendo, levanta, desperta, te acende novamente, vai iluminar o mundo que está nas trevas. Foi o que Jesus fez com João. O João estava na ilha de Patmos, preso por amor ao evangelho, agora estava arrebatado em espírito. Estava lá no céu, vendo as maravilhas, a glória de Deus, vendo Jesus, vendo as belezas do céu. Mas quando ele viu Jesus como Deus, ele caiu aos pés dele, mesmo em espírito. Caiu, estava caído. Agora imagina, se um homem em espírito, quando vê Jesus, ele cai, imagina um homem ainda na natureza carnal, um ser humano carnal. Então, cai, vive caído. Mas o Senhor Jesus chegou com a sua mão direita, pegou na mão, no espírito de João, levanta-te, João, porque eu sou o mesmo. Eu sou aquele que fui morto, mas agora eu vivo para todo sempre, João. Aí mostrou, olha, eu tenho aqui as chaves do inferno, eu tenho a chave do céu, eu tenho o controle sobre a morte, eu tenho o controle sobre Satanás, eu tenho o controle sobre o céu, eu tenho o controle sobre o universo, eu tenho o controle, eu tenho o domínio sobre todas as coisas, João. Então te anima, João, te levanta, João. Aí o João levantou. Depois que o João levantou, aí Jesus revelou todo o Apocalipse para ele. Por isso que nós temos hoje esse livro enigmático, que é o Apocalipse, que muitos crentes não conseguem nem se aproximar do Apocalipse. Muitos crentes e até mesmo muitos obreiros, eles têm medo de se aprofundar no estudo do Apocalipse. Muitos não gostam. Mas é a realidade, meu irmão. Não tem como fugir. Então, nesta tarde, Jesus está dizendo para você, levanta-te. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor, viu, Sena? Volta ao primeiro amor. Não te permita que os problemas da vida, as adversidades, as pessoas, as lideranças, te apaguem, né? Sufoquem esta luz que está em tua vida. Não, não permita isso. Viu? Você me conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Você, o Sena, me conhece
bem melhor do que qualquer um outro obreiro, porque nós convivemos muito tempo juntos, trabalhando juntos, compartilhando juntos nossas dores, nossos problemas, nossas necessidades, nossas alegrias, nossas dores. Mas houve um tempo que eu me afastei, né? Eu me afastei de todos, né? Não é que eu desprezei vocês, mas eu me afastei por questões da vida pessoal, dos problemas que me aconteceram, que vocês sabem. Eu me isolei. Não que eu estava fugindo, não. É que eu precisava escapar com vida. Eu precisava viver. Eu não poderia, de forma alguma, permitir que o sistema religioso me matasse. Porque era isso que eles queriam. Eles queriam me matar. Eles quem? A liderança nacional das Assembleias de Deus queria me enterrar vivo. Vocês sabem disso. Teve um senhorzão muito poderoso aí, com quem eu trabalhei com ele muitos anos eu trabalhei com ele. Ajudei ele a se manter na presidência da Convenção Geral por 30 anos. 30 anos ajudei ele a se manter na presidência da Convenção Geral. Ajudei o filho dele a chegar à presidência da Convenção Geral. Mas eu era obreiro da madureza, né? Eu era pastor, evangelista, na madureza, Assembleia de Deus da madureza. Mas de onde eu trabalhava e ganhava lá uma merrecazinha, era lá do outro lado, do chefão da CGADB, da Confradesp e do Belém. Uma mixaria, uma merrequinha que muitos de vocês sabem que não dava nem para minhas despesas. O Sena é um dos que muitas vezes me socorreu, me ajudou. Então, esses camaradas queriam me enterrar vivo. Aí me botaram para trabalhar numa casa de recuperação de dependentes químicos lá em São Paulo, lá na Zona Leste. Cuidar de dependentes químicos, cuidar de obreiros velhos, né? E é uma coisa que eu gosto. Eu amo pastorear dependente químico. Amo. Eu sou uma pessoa que Jesus me deu uma graça e uma especialidade em recuperar dependentes químicos. Eu amo cuidar de obreiros velhos. Rapaz, para mim não tem honra melhor do que pastorear obreiro velho. Porque quando você pastoreia obreiros velhos, meu irmão, você pode ser o maior mestre do mundo. Mas quando você vai pastorear obreiro velho, você sabe de uma coisa. Você descobre, rapaz, eu não sei de nada. No meio desses grandes mestres aqui, eu não sei de nada. Então eu amo pastorear obreiros velhos. Como o Sena sabe aí, que a gente pastoreava lá na Vinda de Vida, vários obreiros velhos, né? Então lá em São Paulo me botaram para pastorear uma casa com obreiros velhos, né? Eram 91, mas depois morreu um bocado, ficou 60. 60 obreiros velhos lá. E eu, na época, começando a ficar velho, já com meus 58, 59 anos, também estava lá. Né? Só que depois eu descobri um plano macabro. O plano, o Galdino se acabou. Falaram assim, o Galdino ele se acabou, ele se enterrou. Quer dizer, eles me enterraram vivo. Aí o que aconteceu? Aconteceu aqueles problemas todos na minha vida conjugal, separação, divórcio, aquela coisa toda que o Sena sabe disso. Perdi família e não foi fácil. Isso não foi fácil para mim. Aí o sistema, os poderosão lá, falam assim, vamos internar ele, vamos botar ele para cuidar de velho, né? Ele gosta de cuidar de obreiro velho, ele gosta de cuidar de dependente químico, vamos colocar ele lá, porque aí é o fim dele, aí ele se acabou, está enterrado agora. Aí depois eles me disseram, não, o fim dele vai ser assim, sabe como vai ser? Falaram para mim assim, ô Sena, falaram para mim, sabe qual vai ser teu fim? O teu fim vai ser assim, tu já tá lascado mesmo, né? É assim que eles falam, tu já tá lascado mesmo, agora tu vai ficar aqui mais uns 4 anos, no máximo 5 anos, tu vai cuidar desses velhos aí,
tu vai cuidar desses doidos, que é assim que eles tratam o dependente químico, como doido. E no máximo 5 anos, tu vai ficar um velhinho se tremendo todo, andando de muleta, se é que vai ficar de muleta, ou talvez em cima de uma cama, se cagando todo e sendo limpado pelos outros. Foi assim que falaram comigo. Naquela hora, olha, foi para isso que te colocaram aqui, o plano é esse. Ainda falaram lá, o senhor JWBC mandou você para cá, para isso, para acabar com você aqui. Aqui é seu fim, aqui é sua jubilação, aqui é o cemitério, aqui você está morto, não tem mais nada para você. Naquela hora que eu descobri qual era o plano maléfico deles comigo, eu dei um tapa em cima da mesa e disse, profetas do diabo. Falei, profetas do diabo. Não foi isso que Jesus me prometeu, porque Jesus me prometeu me restaurar. Jesus me garantiu que vai me restaurar. Jesus me garantiu que vai me levantar. Jesus me garantiu que vai me usar nessa terra muito mais do que me usou no passado. Diga, a partir de agora, não contem mais comigo, porque eu estou fora desse sistema religioso, bruto, injusto, corrupto e cruel. E saí fora, meu. Me desliguei, eu pedi desligamento dessa convenção geral, viu? Essa organização perigosa chamada CGADB, Convenção Geral, eu pedi desligamento, eu não fui excluído. E eu não quero saber de estar com essa gente. Não quero nem saber. Agora Deus vai tratar com eles, porque Deus vai derrubar o sistema. Deus está derrubando o sistema, porque Deus está furioso com eles. Furioso. Eu estou falando porque Deus falou comigo. Viu? Deus está furioso com esse sistema da CONAMAD, né? Desses camaradas aí que se perpetuaram no poder, né? Porque o que é que eles fazem hoje? Eles se apossaram da Assembleia de Deus. A Assembleia, ela era de Deus. Então, eles dividiram a Assembleia de Deus em várias partículas, milhares de partículas, e cada um é dono de um pedaço. Uns têm a parte maior, outros têm a parte menor, mas a Assembleia de Deus hoje, ela é a Assembleia dos homens, das famílias poderosas aí. Viu? E Deus está furioso com eles. Foi isso que Deus me disse. Eu prometi para vocês que eu não ia pegar pesado. Não estou pegando pesado. Só um pouquinho. Porque na hora que eu pegar pesado mesmo, todo o sistema vai cair. Todo o sistema vai ruir, vai desabar. Entendeu? Então, resumo da história é o seguinte, é que eu estava orando, consagrando com minha vida no altar, 6 meses de oração e jejum, 6 meses, orando e jejuando. Aí, meia-noite, Deus falou comigo assim, Deus me fez uma pergunta, se você está decepcionado com os homens? Eu disse, estou, Senhor, estou muito decepcionado com os homens. Aí me perguntou, você está frustrado com os homens? Eu disse, estou, Senhor. Eu estou decepcionado com os homens e eu estou frustrado com os homens. Aí ele me respondeu assim, eu ouvindo aqui a voz de Deus bradando assim, você está decepcionado? Você está frustrado, né? Se eu estou furioso, Deus brada, eu estou furioso. Eu estou furioso com os políticos da terra. Deus que diz, eu estou furioso com os políticos da terra. Eu estou furioso com o poder judiciário da terra. Eu estou furioso com a humanidade. Deus está furioso com a humanidade. Tudo que está acontecendo na terra é a fúria de Deus. É só o começo da ira de Deus que está começando a se manifestar. Mas depois ele me disse, mas a minha fúria maior é com vocês, pastores.
com vocês. Inclusive, eu estou no meio do negócio também. Então, a fúria de Deus com a humanidade, fúria com o poder público e a fúria com o poder judiciário, mas a fúria de Deus é maior contra nós, os pastores. Ah, mas por quê? Por quê? Porque, infelizmente, nós, os pastores, que deveríamos realmente pastorear o rebanho de Jesus, nós não estamos pastoreando. Viu? Isso é duro, irmão. Eu prometi que não ia pegar pesado. Só um pouquinho. Mas nós não estamos. Né? Alguns que dizem que estão pastoreando aí grandes igrejas, grandes megas templos, eles estão administrando as empresas deles, porque quanto maior a igreja, maior é o lucro. Quanto maior é a igreja, maior é as entradas de dinheiro. Então, pequenas igrejas, preste atenção nisso aqui, pequenas igrejas são pequenos negócios. Médias igrejas são médios negócios. Igreja de um portezinho maior, aí já é um negocinho melhor, né? As entradas é melhorzinho. E igrejas grandes, quanto maior é a igreja, maior é o negócio, maior é o lucro. Então essa gente que estão aí hoje dizendo que é pastor, eles não estão pastoreando nada, rapaz. Eles só estão interessados no dinheiro, nas ofertas, nos dízimos que os membros podem contribuir, na arrecadação, que eles fazem de tudo, eles inventam de tudo. Viu? Agora já tem até o mijo ungido. Até o mijo ungido já tem. Viu? Já tem até agora o coice ungido. E tudo tem que pagar. Viu? É cada coisa que estão fazendo por aí que dá nojo. Agora, você diz, mas Jesus Cristo é o mesmo. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, Senhor do Universo, Rei da Glória, Deus forte, Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Salvador de todos os que crêem nele. Mas Jesus está bem longe dessa gente. Jesus está bem longe dessa turma. Por isso que está escrito lá em Ageu, Oséias, capítulo 1, vinde, volte para o Senhor, porque vocês são um bando de desviados, viu? Bando de desviados. Se aliaram com Roma, né? Foram lá em Roma beijar a mão do chefe lá de Roma, aí chamaram, o Papa, não sei das quantas, nosso irmão. Fizeram aliança com Roma, fizeram aliança com o reverendo Mon, fizeram uma aliança com a maçonaria, fizeram aliança com o PT, fizeram aliança com o Bolsonaro, fizeram aliança com a política, e o negócio é arrecadar dinheiro. É se dar bem. O negócio é se dar bem. E Jesus está bem longe, bem longe. Então acorda, povo de Deus, acorda os crentes assembleianos, que tem um povo aí que é acomodado, rapaz. Um povo que não estuda mais a Bíblia, um povo que não busca os dons espirituais, um povo que não procura conhecer a Deus. O profeta diz, Oséias 6:3 diz, conheçamos, vamos conhecer o Senhor, vamos prosseguir conhecendo o Senhor, porque a sua vinda é certa. Ele, Jesus, a nós ele virá. Viu? A exortação da palavra de Deus é, vamos continuar, vamos nos voltar para o Senhor, vamos servir ao Senhor, vamos acertar nossas contas com o Senhor, porque ele nos despedaçou, ele arrebentou com o Brasil, ele arrebentou com todos nós, mas só ele tem o poder de nos restaurar. Só ele tem o poder de nos perdoar, só ele tem o poder de nos curar. Só ele tem o poder de nos levantar e só ele tem o poder de nos usar novamente. Então é isso que Deus quer. Voltemos para o Senhor. Bando de desviado que tem por esse Brasil afora. Presidente de convenção,
presidente das convenções estaduais, praticam injustiça, né? Praticam injustiça. Eu conheço bem o sistema. Eu conheço como a palma das mãos aqui, ó. A palma da mão esquerda aqui, ó. Conheço. A madureza, mão direita, CGADB. Conheço como a palma das minhas mãos. E conheço todas as convenções estaduais afiliadas da Convenção Geral. O negócio é ter número de pessoas, é liderar muita gente, né? É liderar muita gente para se apresentar para os políticos. Olha, nós somos uma liderança forte, nós temos aí um grande número de pastores filiados conosco, nós temos aí tantas igrejas, nós somos aí mais de 44 milhões de assembleianos, mais de 44 milhões de assembleianos espalhados pelo Brasil. Então vocês botam aí manda o Pix, agora é o Pix, né? Essa turma, eles vendem o rebanho, eles vendem os obreiros, e os obreiros vai estar lá aplaudindo. Acorda, gente, desperta, o tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Meu irmão. Então, eu me afastei do sistema. Aí eu me refugiei aonde? Em Cristo. Eu dei um mergulho no oceano do Espírito Santo. Eu me escondi debaixo da sombra do Onipotente, debaixo das asas do Poderoso. Mergulhei na graça de Cristo para escapar com vida. E aqueles que queriam me enterrar vivo, acabar com o meu nome, com a minha história, com a minha trajetória, agora terão que me engolir. Como dizia Zagalo, agora terão que me engolir, porque eu estou vivo. Eu estou mais vivo do que antes. Eu estou mais forte do que o que eu era antes. Eu estou muito mais inteligente do que o que era antes. Eu tenho hoje muito mais experiência com Deus do que o que eu tive antes, né? E hoje eu estou muito mais corajoso, muito mais ousado do que o que eu era antes. Porque antes eu tinha vergonha de falar das sujeiras, das injustiças, da corrupção causada por esse sistema religioso. Hoje eu não tenho vergonha. Antes eu tinha medo, é porque eu tenho medo de escandalizar o evangelho, eu tenho medo de escandalizar a igreja. Hoje eu não tenho medo. Não estou causando escândalo, eu estou esclarecendo, trazendo luz, trazendo a verdade para o povo brasileiro, para o povo assembleiano, para os crentes de um modo geral, acordar para a realidade e se chegar para Deus. Chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Viu? É assim que a palavra de Deus diz. Lá em Tiago está escrito, para o assassino, traficante, ladrão, matador, estuprador, feiticeiros, bruxos, beberrões, tudo se aproximar de Deus. Prostitutos, para a humanidade toda se aproximar de Deus. Chegai-vos a Deus. Se chegue para Deus e ele se chegará para vós, diz o Senhor. Alimpai as mãos, pecadores. Está escrito lá em Tiago. Alimpe suas mãos, pecadores. Deixe de praticar injustiças. Isso aqui é palavra de Deus para obreiro, palavra de Deus para crente, palavra de Deus para pecadores de um modo geral. Alimpe suas mãos que estão sujas de corrupção. Alimpe as mãos que estão sujas do pecado. Alimpe as mãos que estão sujas de sangue. Vocês que tiram a vida das pessoas. Vocês que matam uns aos outros. Vocês que, por qualquer motivo, está quebrando a cara do outro, batendo, espancando o outro. Arrependam-se dos seus pecados e se voltem para Deus. Porque Deus está furioso com a humanidade. Deus está furioso com esta nação. Deus está furioso com os pecadores da terra. Mas mesmo assim, Jesus quer salvar. Mas como é que salva? Se voltando para Ele. Voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Ele fez a ferida e Ele mesmo vai curar. Ele vai restaurar. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. 11, 28, Jesus diz assim: vinde a mim, ó,
É o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, humilhados, injustiçados, quebrados, falidos, endividados, decepcionados, frustrados, revoltados, endemoniados. Vinde a mim todos vós. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, tomai sobre vós as minhas palavras. É assim que Jesus diz. Tome a minha palavra, aprendam com a minha palavra e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas. Palavra do Senhor Jesus. Encontrareis o descanso, quer dizer, você encontra salvação em Jesus. Você encontra libertação em Jesus. Você encontra perdão dos seus pecados e dos seus crimes em Jesus. Você é livre da condenação do inferno. Você fica livre do lago do fogo eterno em Jesus Cristo. Você fica livre de todo mal que lhe oprime em Jesus Cristo. Vinde, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, ou seja, minhas palavras são suaves. E o meu fardo, que é a graça maravilhosa, é o fardo que Jesus nos dá, a graça salvadora, a graça libertadora, a graça abençoadora, a graça consoladora. Tomai sobre vós a minha graça e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o descanso, encontrarás a salvação para as vossas almas. Porque ele disse, eu sou a porta. Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Só Jesus é a porta para entrar no céu, não tem outra. Não é Maria. Se fosse Maria, ele teria falado, mamãe é a porta. Se fosse Pedro, ele teria, Pedro, tu é a porta. Não. Eu sou a porta. Se fosse o Zé Pilantra, Zé Pilintra, Preto Velho, Chucaveira, Pomba Gira, tudo quanto é de bicho ruim aí, ele teria falado, olha, o Zé Pilantra, o Zé Pilintra, o Preto Velho, é Chucaveira, o Sultão da Mata, tudo com outro demônio, é a porta. Ele disse, eu sou a porta, a única porta que conduz ao céu. Se alguém entrar por mim, se entrares por mim, salvar-se-á. Tem garantia da tua salvação, se tu entrares por esta porta que é Jesus. Fora de Jesus não há salvação. Porque foi Jesus quem morreu na cruz, foi Jesus que padeceu lá na cruz, foi Jesus que derramou sangue na cruz, foi Jesus que sofreu as minhas injustiças, as tuas injustiças, para te salvar da condenação do inferno. Então ele é a porta, não existe outra porta. Viu? Aí ele diz, eu sou a luz que vim ao mundo, e quem me segue não andarão nas trevas, mas tem a luz da vida. Então Jesus é a única luz verdadeira. Não existe outra luz, não existe outra luz. Ele é a única luz verdadeira. Viu? O resto são fagulhas de luz. Viu? Jesus é a única luz, ele é a luz. Ah, mas os apóstolos, São João, São Pedro, são pequenas fagulhas de luz. Ah, Maria, mande uma fagulha de luz. Jesus é a luz verdadeira. Todos nós que somos hoje obreiros, pastores, missionários, somos apenas pequenas fagulhas de luz nesse mundo. Os anjos que são os seres poderosos, são apenas fagulhas de luz neste mundo.
Vai ser: eu sou a luz. Eu sou a luz do mundo. Assim. E quem me segue não andarão nas trevas, mas tem a luz da vida. Só Jesus é a verdadeira luz. Em João capítulo 14, versículo 1 por diante, ele diz: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se perturbe, não se aflija, não se desespere. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Quer dizer, no céu tem muitas moradas. Eu vou preparar a morada. Depois que eu preparar as moradas, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então Jesus foi para o céu preparar as moradas para os seus escolhidos. Para os escolhidos, entendam isso aqui. As moradas celestiais não é só para pessoas que é crente. As igrejas estão cheias de crente. E o mundo está aí cheio de crente desviado. Tem mais desviado fora da igreja do que dentro da igreja. Viu? Aí Jesus foi preparar a morada para os escolhidos. Então se esforce para ser escolhido. Viu? Se esforce para ser escolhido. Ele mesmo disse: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aqui eu moro numa ilha onde tem muito pescador, e eu já vi como os pescadores fazem: lançam a rede, mas quando ele tira as redes, os peixes ruins, ele solta no mar, ou então joga fora para morrer lá fora. É assim que Jesus faz também. Ele lança a rede do evangelho, pesca quem cair na rede. Caiu na rede do evangelho é peixe, mas ele faz a escolha. É ele que faz as escolhas. Só vai subir com ele, só vai morar com ele nas moradas celestiais os escolhidos. Então abandone o pecado, abandone o crime. Criminoso, abandone o crime. Preste atenção, porque eu estou falando em rede social, o mundo inteiro está me ouvindo. Os religiosos, islamistas, judeus, católicos, evangélicos, crentes, espíritas, assassinos, traficantes, presidiários, porque os presidiários, nos presídios tem muito celular agora, né? Então, vocês estão me assistindo aí. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. Entregue suas vidas a Jesus. Se volte para Jesus. Você que está desviado do evangelho, você que está aí desviadão do evangelho, se volte urgente. Aí você diz assim: olha, eu não estou desviado, eu não estou no mundo. Eu não estou no mundo, eu estou na igreja, né? Mas eu estou assim, eu não sou mais aquele homem que eu era, eu não sou mais aquela mulher fervorosa que eu era. Então você é morno. Você está morno. E Jesus disse que lá no reino de Deus, no céu não vai entrar os mornos nem os frios. Só vai entrar quente, quente pegando fogo. Você tem que estar em chamas. Chamas. Deixa o fogo do Espírito te incendiar, meu irmão. Deixa o fogo do Espírito de Deus incendiar a tua alma. Não te acomodas. Viu? Se tu estava vivendo uma vida acomodada, a partir de hoje Jesus vai mudar a tua vida. Presta atenção a essa palavra. Tu estava aquele crente acomodado, né? É crente, mas estava aí acomodado. Não congrega mais, mas está crente. Não evangeliza mais, mas está crente. Não visita mais os enfermos, mas está crente. Não adora mais como adorava antes, mas está crente. Tu está morno, está morno. Então, deixa o fogo te incendiar. Tu está recebendo fogo agora. O fogo do Espírito de Deus está incendiando tua vida agora. Então, recebe essa chama de fogo na tua alma. Recebe essa chama do fogo do Deus eterno no teu espírito.
E deixa o fogo te incendiar, meu irmão. Deixa o fogo te pegar. Viu? Aí onde tu estás agora mesmo, te humilha diante de Deus. Te humilha diante de Deus. Você que está me assistindo aí nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido, em Israel, na China, no Japão, no mundo árabe, porque eu tenho seguidores por tudo quanto é lugar do mundo aí. Então você que está me assistindo agora, aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, você está recebendo essa palavra de Deus aí. Levante-se e resplandeça enquanto é tempo. Desperta, ou tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Você que está aí num leito de um hospital, né? Está no hospital, está internado aí. Receba a palavra de Deus. Receba o milagre de Deus. Receba a graça de Deus. Receba a vida abundante. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida com abundância. Receba essa vida. Você que está aí no mundão, escravizado nas drogas, né? Eu estou acostumado a pregar para viciados, viciado, estou acostumado a recuperar dependente químico. Eu cuidei de casa de recuperação que recuperou mais de 3 mil homens. Você que é viciado em maconha, em cocaína, em droga de um modo geral. Você não precisa de droga, meu amigo. Você não precisa de droga, meu irmão. Você precisa de Jesus na sua vida. Você só precisa de Jesus. Deixa Jesus entrar no teu coração. Pede para o Espírito Santo entrar na tua mente, na tua alma, no teu espírito. E toma nojo das drogas. Seja livre das drogas agora. Seja livre. Pelo sangue que Jesus derramou na cruz, eu estou te dando uma ordem para tu ficar livre dos vícios malditos. Você que é escravizado na prática do satanismo, né? Você é um adorador de Satanás. Inclusive tem muito crente desviado adorando Satanás aí, né? Te volta para Jesus enquanto é tempo, rapaz. Te volta para Jesus porque Satanás vai ser jogado lá no lago do fogo. E Jesus não quer te jogar junto com ele lá não. Mas se tu ficar aí agarrado com Satanás, é para o lago de fogo mesmo que tu vai. Então te arrepende, irmão, do teu pecado, do teu crime. Te arrepende enquanto é tempo. Consideram o sacrifício que Jesus realizou na cruz. Honra, irmão. Honra, respeita a dor, a humilhação, o sofrimento, a injustiça que nosso Senhor Jesus suportou pregado naquela cruz durante 3 horas. Você faz ideia do que é ficar 3 horas pendurado numa cruz? Você tem ideia do que é ficar pregado numa cruz com uma coroa de espinho na cabeça, o corpo todo retalhado de chicotadas, uma multidão de bandidos ao redor da cruz, do lado da cruz, dizendo, desça daí, Jesus, desça daí, você não é filho de Deus? Você salvou a tantos e agora não consegue se salvar? Salve-se a si mesmo, Jesus. Ele ainda orando por nós, orando por você. Jesus pendurado lá na cruz, orando e dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, a ignorância do ser humano, a estupidez do ser humano é tão grande que o Senhor Jesus, pendurado lá na cruz, o sangue escorrendo pelo seu corpo, humilhado daquela forma, sofrendo dores insuportáveis naquela cruz, morrendo por você, rapaz. Morrendo por você, rapaz. Foi por você, você é culpado da morte do Senhor Jesus. Ele morreu para te salvar, para me salvar. Nós somos culpados da morte dele. E ele dizia, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Né? Ainda tinha um ladrãozão, um vagabundo lá, bandidão, terrorista lá do outro lado da cruz. Olhou para Jesus e disse, Jesus, você é filho de Deus mesmo? O cara morrendo na cruz, pregado na cruz. Aí, ei Jesus, você é filho de Deus mesmo? Você realmente é o Messias?
desça daí dessa cruz, salva você e salva nós também, se és o Filho de Deus. Rapaz, eu fico assim pensando na ruindade do ser humano. Como é que o cara é ruim desse jeito, rapaz? O cara está morrendo, condenado à morte por causa dos crimes de terrorista, de ser tudo quanto não presta. O cara está pregado lá na cruz e ainda zombando do Senhor Jesus. Mas Jesus é tão bom, que olhou para ele, olhou e fez não respondeu nada. Simplesmente não respondeu nada para ele. Olhou para o outro ladrão do outro lado, né? O outro ladrão lá do outro lado, bandidão, terrorista, pregado lá na cruz, olhou para o colegão dele lá, o companheiro de crimes, e disse assim: rapaz, você não teme a Deus? Você não teme a Deus? Nós estamos morrendo dessa forma. Nós fomos condenados à morte de cruz porque os nossos crimes, os nossos pecados contribuíram para termos esse crime. Mas Jesus não é criminoso. Jesus não cometeu crime algum para morrer desse jeito. É como dizer, respeite o Senhor Jesus. Respeite o sacrifício que ele está fazendo na cruz. Aí ele olha para Jesus, aquele ladrão lá do outro lado, que estava repreendendo o colega, olha para Jesus e diz assim: Jesus, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Olha que pedido sábio. Olha que pedido sábio o vagabundo fez lá. O terrorista, o ladrão fez lá na hora. Olha, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, na tua glória. Eram os últimos segundos da vida do Senhor Jesus. Se fosse eu, nordestino como eu sou, eu teria falado: rapaz, eu preguei por tudo quanto foi do lugar. Eu preguei por tudo quanto foi do lugar, você nunca quis conversa comigo. Agora me deixa morrer em paz. Se fosse eu, um de vocês, fala, ó, me deixa em paz, deixa morrer em paz. Jesus não. Jesus mesmo nos seus últimos segundos, seus últimos momentos de vida, a morte já estava ceifando a sua alma, sua vida. Ele respira fundo, ele ergue os olhos, o rosto todo ensanguentado, uma cena assim de dar até medo, um rosto todo desfigurado. Olha firme nos olhos daquele ladrão terrorista e diz para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse é Jesus, o Salvador dos ladrões, Salvador dos criminosos arrependidos, Salvador dos terroristas, Salvador dos homens arrependidos. Então é a Ele que nós devemos honrar, respeitar, considerar. Então você que vive nesse mundo, não tem paz, não tem alegria, não tem vida, não tem esperança, não tem felicidade alguma, se volte para Jesus enquanto é tempo. Se volte para Jesus. Porque chegará um dia que os homens vão procurar e não vão mais encontrar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da minha alma, da sua alma, das nossas almas. Mas que nós que estamos aqui, as milhares de pessoas que estão nesta live, e aos milhares que ainda hão de ver, de ouvir, desperte, irmão. Desperte, é tempo de despertamento. É tempo de um despertar espiritual. Levanta-te, resplandece, brilha como luz neste mundo, e vamos tirar aqueles que estão andando nas trevas. O que quiser, né? Quem quiser. Quem não quiser sair das trevas, vai permanecer lá. E nós não podemos fazer nada. Mas é tempo de um despertar. É tempo dos crentes assembleianos também mudar a maneira de ser. É tempo dos crentes assembleianos pedir mesmo, exigir
Esses presidentes velhos que estão aí há 20, 25, 30, 40 anos praticando nepotismo. Prática de nepotismo é crime. Segundo a Constituição, nepotismo é crime. Viu? Igreja não é fonte de enriquecer pastor. O cara quer ser rico, vai montar uma empresa, vai montar uma construtora. Quer ser rico, vai montar um comércio. Mas igreja não é para enriquecer pastor. Igreja é para sustentar. Igreja é para sustentar. A Bíblia diz, é a Bíblia, a palavra de Deus diz, que o obreiro é digno do seu salário. Digno do salário para ele comer bem, para ele ter a casa boa por conta da igreja, um carrinho bom. Não precisa ser Lamborghini, viu? Não precisa ser Lamborghini, porque tem uns pastores aí agora que eles não se conformam com um carro nacional. Então é BMW, Mercedes-Benz, mas esses carros BMW, Mercedes-Benz agora já não é mais carro. Agora tem que ser Lamborghinis, Ferraris. Rapaz, essa turma precisa aprender com Jesus. Essa turma precisa aprender com os velhos que deram a vida na obra. Essa turma precisa aprender comigo e contigo, Sena. E com outros experientes que tem aqui. Viu? O obreiro é digno do seu salário. Dependendo da igreja, se a igreja é uma igreja muito grande, a convenção é grande, então um salário de 30 mil para o pastor com sua família, tá bom demais. Tá bom demais, se for igreja grande. Os caras querem salário aí de 200 mil, 250 mil, 150 mil, 80 mil, 40... Aqui, Sena, aqui, ó, na tua terra aqui, eles não vão pastorear uma igreja por menos de 25 mil. Não vão. Então, uns caras desses estão interessados em... Eles querem dinheiro, irmão. O obreiro é digno do seu salário, mas não é digno de virar mil. Entendo isso aqui. O obreiro, a Bíblia diz, o obreiro é digno do seu salário. A Bíblia não está dizendo que o obreiro é digno de ser um milionário, um trilionário. Não. Passar disso aí é mercenário. Se fugir da Bíblia, que a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, e agora ele quer ser milionário, bilionário, trilionário às custas da igreja do Senhor Jesus, então ele já se tornou mercenário. E mercenário é lobo. E lobo a gente mete a espada nele. Lobo a gente pega ele de pau. Viu? É assim que funciona, irmão. É assim que funciona. Viu? Tem uma turma aí que está abusando do sacrifício que Jesus fez na cruz. Abusando daqueles velhos que deram a vida deles que deu 48 anos. Eu conheci obreiro que deu 48 anos de vida em obras, construindo templo, desbravando campo, trabalhava por amor a Jesus, por amor às almas, e Deus nunca deixou faltar o pão de cada dia para eles. Morreram velhos morreram. Mas Deus não abandonou eles na sua velhice. Então, aprenda isso aí. Então, os crentes assembleianos brasileiros precisam acordar para a realidade. É hora de mudar essa liderança velha, esses Elis velhos que tem aí, ó. Esse bando de Eli que tem aí. Vocês conhecem a história de Eli? O sacerdote que tomou conta da congregação de Israel, se perpetuou no poder, ficou rico, velho e gordo. Aí depois botou os filhos dele, né? Ofni e Finéias. Eu falei isso ontem, na live de ontem. Ele colocou os filhos dele lá, Ofni e Finéias, para ser os chefes dos sacerdotes. Eles eram os chefes. E os sacerdotes, os escribas ou os doutores da lei, tinham que ser submissos a eles. E o Ofni e Finéias eram corruptos, eram avarentos. Os caras não eram brincadeira, irmão. Viu? Até que um dia Deus levantou um menino. Vou concluir agora. Deus levantou um menino, chamado Samuel, dentro do templo lá.
levantou o menino Samuel na casa do Senhor, Deus revelou e Deus disse que ia derrubar Eli e a família dele. Deus disse que ia banir o sacerdócio de Israel, e baniu mesmo. O velho Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço, os filhos morreram, a nora morreu, os netos morreram, não sobrou nem pó da geração de Eli. É a mesma coisa que vai acontecer com esses camaradas aí, com esses sacerdotes velhos aí, que se perpetuaram no poder, e agora passa por filho, fala por neto, passa por genro, e vai eliminando os outros que Deus levanta, né? Porque é assim que eles fazem. É assim que eles fazem. Deus levanta os obreiros para trabalhar, e eles vão eliminando do caminho. Por isso que Deus está irado. Por isso que Deus está furioso com os pastores brasileiros. Então é tempo de se arrepender. É tempo de se voltar para Jesus. Como está escrito lá em Joel, capítulo 2, versículo 12 por diante. Vai lá. Joel, livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12 por diante. Para os sacerdotes, os obreiros, ficar entre o alpendre e o altar da casa de Deus, com jejum, com oração, com choro, com pranto, rasgando o coração e dizendo: poupa-nos, Senhor, poupa-nos, poupa o teu povo, Senhor, porque Deus está irado, Deus está furioso, viu? Vou repetir, Deus está furioso com a humanidade. Tudo que está acontecendo na terra é a ira de Deus só começando a se manifestar. Porque o pior vem aí. O pior está para vir. Tem gente achando que Deus não vai fazer nada mais. Tem gente achando que Deus esqueceu. Viu? E Deus não se esquece. É tempo de acerto de contas. Eu costumo dizer uma coisa, que a vida, a nossa jornada, é como você andar numa estrada, dirigindo um carrão bom, um asfalto bom, e você vai pisando fundo e vai pisando fundo, a estrada é boa e você pisa fundo, quando você menos espera você está a 160, 180 km por hora. E quando menos você espera, aparece uma curva perigosa, um abismo profundo, e você está indo em alta velocidade, aí é tarde para parar. É assim a nossa jornada espiritual. Da mesma forma é a nossa jornada ministerial. Aprende isso, obreiro. Aprende isso, presidente de convenção. Os presidentes aí da Conamad aí, ó. Viu, senhor Samuca? Aprende isso aí. José Wellington Júnior, e vocês todos, aprende isso aí. E Deus está lá, de frente a frente com você. Então, como eu estava falando aqui, é que estão tentando derrubar a live. Os poderosos aí eles estão me monitorando, sabe? Aí eles estão tentando derrubar a live e não conseguem. Escuta, poderosos aí, ó. Todos vocês, escuta bem, ó. Eu vou botar a minha cara aqui para vocês verem quem eu sou. Todos vocês, presidentes de convenções, convenções pretensiosas, como disse o Oséias de Paula, nos anos 70, o Oséias de Paula dizia assim: quantas convenções, religiões pretensas. Eu só vim saber o que é isso quando eu estava no meio de vocês. Eu descobri como é que é, né? Pretensiosas, convenções pretensiosas, né? Presidentes de ministérios pretensiosos, presunçosos, soberbos, avarentos, manipuladores, orgulhosos. Vou resumindo dizendo, vocês são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Vocês são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E quem olha vocês pregando em cima dos púlpitos das catedrais de vocês, olha assim, né? Aí fala assim: mas ele é um santo homem de Deus. Oh, mas ele é lindo. Oh, olha o terno dele, o terno de importado
importado, olha o sapato dele é importado, olha o relógio dele, olha a BMW dele, olha a Mercedes-Benz dele, olha a Lamborghini dele, olha o jatinho dele, olha o helicóptero dele, olha ele é um grande líder. Parece, Paulo diz, parece ter a aparência da piedade. Tendo a aparência da piedade, parece, é igual o Denorex, parece, mas não é. Porque Deus conhece o teu coração. Você fala de Cristo para as multidões, mas Cristo está dizendo, você não me conhece. Você não me conhece. Viu? Se arrependam. Ainda dá tempo. Viu? Ainda dá tempo para vocês se arrependerem. E para aqueles que estão aí mais quebrados do que o que eu estive, né? Porque aqueles que me quebraram, né? Todos eles que me quebraram, me arrebentaram, me destruíram. Eu estou aqui, mais restaurado do que nunca. Mais forte do que nunca. Mais alimentado espiritualmente do que nunca. Mais abençoado do que antes. Mais experiente do que antes. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus quer te restaurar. Jesus quer te restaurar. Jesus ainda quer te restaurar. Não é o teu fim, viu? Viu, Samuel Ferreira? Olha aqui, Samuel Ferreira. Não é o teu fim. É só o começo de uma nova história. Porque o que Deus tem para fazer ainda é muito grande. Mas você precisa se encontrar com Jesus. Escute aqui, Samuel. Escute aqui, eu estou aqui. Na hora que você quiser, no dia que você quiser, quando você quiser, eu vou aí no Brás orar por você. Aí, na Catedral do Brás. Aonde você me botou para fora da igreja que eu ajudei a construir. Mas eu estou disposto a ir aí e você convidar todo o povo de São Paulo. Na Brás não cabe, então arruma um ginásio. Arruma o ginásio do Ibirapuera. No ginásio do Ibirapuera. Chama todo o povo do Brás. Estou igual a Elias aqui, chama todo o povo do Brás. Chama o povo do Belém também. Chama quem quiser ir. E deixa eu pregar. Deixa eu pregar. Você dirige o culto, mas quem vai pregar sou eu. Me honre onde você me desonrou. Depois que eu terminar de pregar, você vai ficar de joelhos, perante Deus e perante o povo, não é perante mim não. Eu não quero que você se humilhe para mim não, se humilhe para Deus. Depois, Samuel, eu vou com os obreiros que tiver comigo e os seus próprios obreiros e a igreja presente, o povo vai estender as mãos sobre você. E eu vou impor as minhas mãos sobre você. Escute bem isso aqui. Recebe, se você quer viver. Se você quer a vitória, se você quer dar a volta por cima, se você quer a bênção que Deus tem para você, permita eu fazer isso. Eu vou impor as mãos sobre você. Vou orar por você. Vou pedir aos céus para o céu se abrir sobre você. Viu? E você vai me dar a presidência de um campo. Me dar a presidência de um campo, como foi acertado com o saudoso pastor Lupécio. Porque foi assim que foi acertado. E você não me deu o campo. Você me botou para fora da Adebras, da igreja que eu ajudei a construir. Viu? Mas antes de Lupécio passar para o Senhor, muito antes dele perder a lucidez, ele impôs as mãos sobre a minha cabeça. Lupécio Virginiano fez isso. Impôs a mão nessa cabeça aí, que hoje está branca. E disse, Senhor Jesus, assim como o Senhor me deu graça e sabedoria para apaziguar o Brás durante 35 anos, eu lhe peço que dê ao pastor Galdino graça e sabedoria para apaziguar o Brás. Naquela época que você era recém-chegado, né? Pastor Márcio estava concluindo a obra e você assumindo a presidência e a parte administrativa. Você sabe muito bem
o quanto eu fui usado por Deus para apaziguar seus obreiros brigões. Você sabe muito bem, eu lhe falei, que Jesus me mostrou um ninho de cobra, um rolo de cobra, uma cobra mordendo a outra e outra mordendo a outra. E eu apaziguei esse ninho de cobras. Tinha lá uma turma, queria cancelar seu CPF, viu? Uma turma aí dos seus antigos obreiros, não sei por onde anda hoje, queria cancelar seu CPF. Mas eu me coloquei na frente, entre aqueles homens e você, entre Deus e vocês, e aconselhei aqueles homens. Eu fui conselheiro duro daqueles homens. Eu repreendi aqueles homens a tomar a posição de homens de Deus e não fazer aquela loucura que queriam fazer por você. Mas o que foi que você fez, Samuel? O que foi que você fez comigo? Você me botou para fora da Adebras, da igreja que eu ajudei, que ajudei a preparar para você. Você me expulsou da Madureza. E eu sou um dos principais pioneiros da Madureza lá no Pernambuco. Foi com João de Freitas e comigo que a Madureza começou e cresceu no estado de Pernambuco. Eu levei a Madureza para o estado do Maranhão, porque eu conheci lá um bando de obreiros que viviam manipulados por um sistema duro e opressor. Eu indiquei vocês a Madureza. É Madureza. Madureira é Madureza. Indiquei vocês para o povo maranhense e vocês cresceram no Maranhão. Eu ajudei o saudoso pastor Divino Gonçalves. Eu ajudei o saudoso pastor Antônio Inácio, Adalino Inácio, toda essa turma aí em Brasília a crescer aí. Eu ajudei a construir essa Adebras. Eu ganhei multidão de crentes para Jesus nessa Adebras aí. Até hoje tem empresários e trabalhadores que estão aí congregando com você, dizimando e ofertando aí, que eu ganhei para Jesus. Mas você tentou acabar comigo, Samuel. Só tentou, não conseguiu. Não vai conseguir, Samuel, não vai conseguir. Não adianta. O pistoleiro que veio atrás de mim um tempo aí se arrependeu, aceitou Jesus. Caiu de joelho aos pés de Jesus no meio da rua e pediu reconciliação e aceitou Jesus. Todos os que você tenta manipular para jogar contra mim não funcionam. E agora, Samuel, só tem essa saída. Só essa, não tem outro jeito. Ou você me chama para eu ir pregar na Adebras, orar por você, impor as mãos sobre você. Vou pedir a Deus misericórdia por você, por sua alma, por seu espírito, por seu corpo, por seu ministério. Aí Jesus vai te restaurar, Jesus vai te consolar, Jesus vai te levantar, Jesus vai te abençoar. E Jesus pode até te dar uma outra esposa. Não sei se vai ser uma mulher prudente, uma mulher virtuosa igual aquela que você tinha. Porque aquela era virtuosa. Você tinha uma mulher virtuosa. Que me pediu perdão por você. Me pediu perdão por você. Pelos crimes que você cometeu contra mim. Então, se você quer se levantar, se você quer ser curado, se você quer ser abençoado, se você quer vencer essa luta aí, estou à sua disposição. À disposição de Deus em primeiro lugar. E à sua disposição para orar por você, ministrar na sua vida, ministrar na vida dos seus obreiros, né? Que você tem aí uns capangas seu aí, que eles me odeiam. Se pudesse, eles já tinham me matado. Eu vou orar por todos vocês, vou abençoar todos vocês. Vou pedir misericórdia a Deus por todos vocês. E Deus vai mudar a história de vocês. Ah, você está zangado, né? Ah, está com vontade de mandar os caras vir aqui me pegar. Não vai funcionar, mano. Escuta bem, ó. Eu te falo debaixo da autoridade do nome de Jesus. Por quê? O Senhor Jesus me disse, Ele me disse,
que nenhum de vocês vão prevalecer contra mim. Nenhum de vocês vão prevalecer contra mim. Jesus é meu escudo. Jesus é minha rocha. O Senhor Jesus é minha justiça. Ele é a minha força. Ele é o meu salvador. Ele é a minha vida. Ele é o meu tudo. Se vocês botar um jatinho, se vocês pegar um jatinho aí, na hora que decolar de São Paulo, antes de chegar no meio da estrada, ele vai cair, vai explodir. Vai! Estou falando como profeta. Se mandar os pistoleiros atrás de mim, o avião vai explodir. Se mandar BMW, Mercedes-Benz, Lamborghini, cheio de homens, vão bater em alguma curva perigosa da vida, Deus vai pegar eles e vai derrubar todos eles. E eu não sofrerei nada. Eu não serei atingido. E eu só estou fazendo isso nas redes sociais porque Deus mandou. Deus mandou eu denunciar vocês, o sistema podre, injusto e cruel, para o mundo tomar conhecimento. Viu? Então se arrependam. Se arrependam. Porque Deus vai levantar uma nova geração. Deus já tem os homens preparados, que vai assumir a liderança da igreja e vai ser igreja de verdade. Viu? Pedro da Vitória. Ô, pastor Pedro da Vitória, isso aí é homem de oração. Isso aí ora por mim o tempo todo. Hoje mesmo já recebi suas orações, Pedro da Vitória. Você é um homem de Deus. Muito obrigado por participar dessa live. Viu? Olha, Pedro da Vitória, escute o que Deus vai fazer. Escutem. Povo de Deus no Brasil, escutem. Chegou um tempo de acertos de contas de Deus com a sua própria igreja. Isso é duro? É, mas é a verdade. Lá em 1 Pedro diz que o juízo de Deus começa pela sua própria casa. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Cristo? Então, o tempo do acerto de contas chegou, Pedro da Vitória. Para todos nós. Para todos. Todas essas famílias poderosas aí. Para todos. É acerto de contas. E o acerto de contas é inevitável. Deus nos pegou nas curvas perigosas da vida. Viu? E agora Deus está dizendo, vem cá, vamos acertar as contas, viu? Agora acerto de contas é comigo, filhinhos. Filhinhos, agora é você e eu, é eu e você. Viu? É acerto de contas. É Deus preparando a própria igreja para a igreja não perecer. É Deus dando uma oportunidade para esta liderança se salvar, para não perecer. Viu? Então assim que Deus abençoe, que Deus tenha compaixão e misericórdia de cada um de nós. Vamos orar, já estamos aqui há mais de 1 hora nesta live. Pedro da Vitória, Malharim Sena e esse monte de gente aí. Vamos orar. Pedro da Vitória, você que está aí, você é um homem de oração, começa a orar por todos nós aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos em Tua presença nesta tarde, transmitindo mais uma mensagem da Tua palavra para os milhares de pessoas que estão nos assistindo agora e para os milhares daqueles que ainda vão nos assistir. Senhor, agradecemos por essa oportunidade, agradecemos por este dia que terminou, agradecemos por Sua graça em nossa vida, agradecemos por Sua misericórdia, agradecemos por Seu imenso amor para conosco. Agradecemos pelo grande sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. Agradecemos porque o Senhor ressuscitou a Jesus dentre os mortos e hoje o Teu Filho vive e reina para todo sempre. Te agradecemos, Senhor, pela esperança da vida eterna. Te agradecemos pela a grande salvação que o Senhor conquistou lá na cruz. Te agradecemos porque o Senhor nos livrou do laço do passarinheiro. O Senhor nos livrou da peste perniciosa. O Senhor nos livrou da mortandade que assola o meio-dia. O Senhor nos livrou da peste que se propaga nas trevas. O Senhor nos livrou do terror noturno e o Senhor nos livrou da seta que voa de dia.
E assim o Senhor vai continuar nos livrando da mortandade que assola o meio-dia. É o Senhor quem nos livra do homem mau, sanguinário, violento e injusto. É o Senhor quem nos livra da obra da feitiçaria, da magia negra, da macumba, do voodoo e da peste que se propaga nas trevas. É o Senhor quem nos livra do laço do passarinheiro, porque o Senhor é o nosso grande Deus. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro, bem presente nas horas da angústia. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa vida, nossa razão de existir e de viver. E eu peço a tua bênção por cada uma dessas pessoas que estão comigo nesta live agora. Por cada um deles, pelo Pedro da Vitória, pelo Malharim Sena Santos, pela Jéssica, pelo Edmilson, pelo Luiz Santos, por todos, pelo Pedro Cedreira, meu cunhado, pelo pastor César Cardoso e por todos e todas e todas que aí estão nesta live agora. Que a bênção do Senhor seja com todos vós. A bênção que enriquece e não acrescenta dor alguma, que esta bênção esteja conosco, convosco e comigo aqui, em nome de Jesus. Amém. Senhores e senhoras, muito obrigado por vossa paciência em ouvir este velho, rude pregador, né? Eu ainda sou aquele pregador do Nordeste, né? Então eu não tenho outro estilo para pregar. Eu aprendi assim e continuo pregando assim. Pregando a verdade. Nada mais e nada menos do que a verdade. Então aos senhores e às senhoras a minha sincera gratidão. Muito obrigado pelo companheirismo. Muito obrigado por me ajudar orando, intercedendo, e alguns até que contribuem comigo, né? O Malharim Sena Santo, o Pedro da Vitória, são homens que de vez em quando também estão me abençoando, viu? E o Luiz Santos também, um grande companheiro. Então um abraço para os senhores, um abraço para as senhoras, que Deus continue abençoando os senhores, senhoras e suas respectivas famílias. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amanhã teremos outra live novamente, com outro tema. Fique com Deus.